Fala pessoal, tudo bom? Professor Marcelo de Filosofia aqui com vocês de novo e nós falaremos sobre os filósofos da Escola de Frankfurt, uma escola contemporânea, a escola existencialista, mas que vai surgir lá na Alemanha, trazendo algumas questões relativas à própria nação alemã, mas sobretudo sobre o contexto que nós vamos trabalhar aqui nessa primeira aula, que é o contexto entre guerras. Por isso, a ascensão do fascismo e do nazismo na Europa vai trazer aí algumas conotações filosóficas novas para que a gente possa entender esse mundo que estamos vivendo. E um autor que faz isso muito bem é o Walter Benjamin, de que falaremos a partir de agora. Bons estudos e vamos nessa! Bom, o contexto que se insere esta escola de Frankfurt é a partir do ano de 1924 na Alemanha. E se você está atento aos estudos de história, você sabe do que eu estou falando de 1924 na Alemanha. A década de 30 na Alemanha, sem dúvida nenhuma, é uma década muito importante para a história, não só desse país, mas da história da humanidade como um todo. Eu estou falando de um período, portanto, que é o período entre guerras e uma Alemanha devastada pela Primeira Guerra Mundial. A Segunda Guerra, a gente sabe, começa em 39, mas em 1933 tem um sujeito chamado Adolf Hitler que ascende ao poder e coloca o nacionalsocialismo, ou como a gente costuma chamar, o Partido Nazista, no poder da Alemanha. Estamos num contexto histórico não só de tomada de poder por parte dos nazistas, mas de uma ascensão das ideias do nacionalsocialismo, e que temos até um pensador existencialista alemão chamado Heidegger, além de filósofo existencialista, também era um membro do Partido Nacional Socialista Alemão, ou seja, do Partido Nazista Alemão. Mas como estamos falando de um contexto em que o nazismo está tomando força na Alemanha na década de 30, é, portanto, um momento no qual estes sujeitos nazistas, na defesa da sua natureza pura, da sua eugenia, vão perseguir uma série de comunidades minoritárias, como os comunistas, como os judeus, os negros, os ciganos, enfim, uma série de comunidades minoritárias e que a gente sabe aí pelas aulas de história vão sofrer essa perseguição e em alguns casos vão ser até bastante reduzidos o seu número. Uma outra questão aqui importante que a gente precisa destacar é que essa escola vai se debruçar nos estudos de Karl Marx, ou seja, é uma escola que vai pegar o primeiro tomo do Capital e vai ler, e vai estudar esse primeiro tomo. Essa é uma crítica que é feita pelos marxistas ortodoxos em relação à escola de Frankfurt e que coloca que na escola de Frankfurt não houve uma leitura tão profunda dos escritos de Marx e que eles se apegaram a algumas das categorias levantadas pelo Marx. O que rola é que quando Hitler assume o poder na Alemanha, em 1933, a escola entra em exílio até o ano de 1953, portanto, ela fica longe de Frankfurt durante todo esse tempo. Em 1935, essa escola vai para a cidade de Nova York, se aloca lá e começa a produzir uma série de textos e obras em parceria com a Columbia University, ou seja, a Universidade Columbia da cidade de Nova York. Nessa onda de perseguição aí que os nacionais socialistas faziam contra os comunistas, os judeus, um grande pensador que a gente começa a falar dele aqui agora, que é Walter Benjamin, se suicida no ano de 1940 por essa perseguição e fundamentalmente por ele ser judeu e comunista. Esses eram os motivos do qual o Hitler perseguia esse grande sujeito, esse grande pensador que era o Benjamin. Esse é apenas uma introdução daquilo que vai aparecer na obra que eu citei agora no final para vocês, que é a Dialética do Esclarecimento, feita por Theodor Adorno e Max Horkheimer, outros dois pensadores da escola de Frankfurt lá do século XX e que vão produzir o termo indústria cultural, de que falaremos a partir de agora na próxima aula. Por isso, bons estudos e até a próxima!